Então agora a gente vai fazer a demonstração prática da técnica radioscópica biplanar oblíqua ipsilateral para auxiliar na punção na fase do acesso transforaminal, que é a punção do disco. A gente vai usar os landmarks ósseos posicionais de segurança, tanto na marcação da pele como no trajeto da agulha. Nesse caso especial, a gente vai fazer um pouco mais de detalhes anatômicos, exatamente para o entendimento da técnica, mas normalmente a gente não faz isso tudo ao longo da cirurgia. Então aqui a gente já fez algumas marcações. Eu tenho aqui a linha média marcada nesse sentido, onde eu tenho o meu referencial. Eu consigo ver aqui agora a marcação da incisura vertebral inferior de L4, o nível que a gente vai trabalhar é o nível L4 e L5 do lado esquerdo. Eu tenho aqui a marcação da incisura vertebral superior de L5, nesse sentido aqui é a marcação. Eu tenho nesse ponto aqui, no sentido AP, a gente marcou a borda superior e medial do pedículo, isso tudo no sentido antero-posterior. Então é nesse sentido que a gente faz a marcação para a gente poder entender onde que a gente vai entrar com a agulha. Então percebam que no nível L4, L5 eu tenho um disco, o raio está correndo no sentido do disco, a incisura vertebral superior e o platô está alinhado, eu tenho o platô alinhado também aqui. Então nesse sentido eu pego sempre o corpo de cima, na altura dos pedículos, e eu vou marcar aqui essa distância bipedicular. Porque nesse ponto aqui é onde raramente eu tenho alteração, exceto em casos de fratura. Então isso daqui depois a gente vai usar na pele. Nesse sentido aqui, a gente também fez a marcação da crista ilíaca. A gente fez a marcação da crista ilíaca, onde a gente consegue observar que ela tem uma fase, um ramo ascendente, um ramo horizontal. Então aqui a gente fez a marcação disso daqui exatamente para a gente ter uma referência anatômica. E aqui na lateral a gente tem a distância da linha média a cada 2 centímetros. Então 2, 4, 6, 8 e 10. Essa é uma paciente magra. Então em 10 centímetros a gente já está na lateral da musculatura. Então aqui eu vou marcar alguns pontos anatômicos importantes para a gente. Então aqui eu tenho a minha borda medial e superior do pedículo de L5. Então eu vou marcar aqui para a gente ter essa referência. Então perceba, eu estou aqui ó, em túnel, na borda medial e superior do pedículo. E eu vou marcar aqui onde estaria a borda medial e superior do pedículo no AP. Vocês verem a diferença, né? No AP, ela estaria aqui, assim, onde a gente marcou. Você vê como a visão oblíqua, ela muda. Então eu já tenho aqui uma distância diferente. E aí, quando eu venho com a agulha de punção, essa agulha, a ideia é que ela encoste aqui, ó, na borda medial e superior do pedículo. Ela coincide geralmente com o ramo, entre o ramo ascendente e horizontal da crista. Me dá outra agulha. Meu ponto de punção. Então aqui eu consigo ver claramente. Eu tenho esse ponto aqui, que é a borda medial e superior do pedículo, marcado no AP. Eu tenho aqui, no oblíquo a 30 graus, a borda medial e superior do pedículo. Perceba como o meu pedículo tem uma visão elíptica. Eu tenho esse ponto, que é o meu ponto de entrada, exatamente na coincidência entre o ramo ascendente e horizontal da crista. O que é importante nesse acesso? É a percepção anatômica de todo o pilar pedículo facetário pedicular. Então eu vejo o pedículo de L5, pedículo de L4, todo o arco aqui de projeção. Eu vejo que a SAP aqui, ela articula principalmente com a IAP, ou seja, a drilagem da SAP a gente vai ter que ter parcimônia. Eu consigo ver a incisura vertebral superior de L5 claramente, e o mais importante, toda a porção neural
do forame, mostrando então a incisura vertebral inferior e a porção neural do forame. Esse ponto de entrada, a ideia é que ele não ultrapasse o limite que eu tenho da incisura. Então, o meu ponto, ele não pode ultrapassar isso, e o nosso ângulo de ataque de punção sempre vai ser oblíquo, para facilitar a abordagem dessa porção interna do forame. Então, a gente vai trabalhar principalmente na região da porção discal do forame L4, L5 do lado esquerdo. Então, eu não preciso olhar para a pele mais, eu estou vendo a agulha minha aqui agora. E aí, o que eu preciso? Agora eu faço a ponta da agulha chegar no meu alvo, então eu consigo ver todo o trajeto. Então, toda vez que eu direcionar, eu sempre mantenho a direção. E aí eu vou primeiro encostar, eu preciso encostar na SAP e no pedículo, ou seja, eu estou encostando na parte alta do arco, pedículo facetário pedicular, e aí eu venho agora suavemente no sentido da incisura vertebral superior. Acabei de encostar nela aqui agora, eu sinto na estrutura óssea. O que é o mais importante? Essa é a porção mais distante da raiz emergente, e eu fiz isso em poucos segundos para poder chegar no disco. Vamos agora, solta o oblíquo aqui. Então eu vou fazer novamente um AP. Então percebam que eu estou próximo da borda medial do pedículo. E roda um perfil aqui para mim. Eu vou estar na incisura vertebral superior de L5. Então perceba que eu estou exatamente na incisura vertebral superior de L5, na porção mais distante da raiz emergente, numa região completamente segura. Eu tenho aqui, ó, impactado na cortical óssea, ou seja, não tem como eu ter afundamento advertido de nenhum momento. Agora volta o AP para mim. Agora a gente vai só fazer a punção do disco. Mas essa é a fase mais complicada na maioria dos casos de quem está começando no acesso transforaminal. Então aqui agora eu só vou caminhando a minha agulha para dentro do disco. Perceba que eu consigo identificar todas as estruturas em todo o tempo. Eu estou navegando com a agulha, estou entrando dentro do disco. Ó, entrei dentro do disco, estou dentro do núcleo pulposo. Então eu estou dentro do núcleo pulposo, agora bem dentro do centro. Eu consigo ver perfeitamente onde eu estou, certo? Então eu estou bem no meio do disco, numa punção única e segura. E agora é só a gente dar o segmento para o restante da cirurgia.